Seja muito bem-vinda ao Ponto de Partida, o seu programa de estudos bíblicos na TV. Eu espero que você esteja muito bem e que essa semana seja extraordinária. A gente está começando da melhor forma possível, porque hoje nós vamos falar a respeito de saúde, bem-estar, alimentação, para as crianças, para os jovens, enfim, o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito desse assunto. Então, convide seus amigos, manda aquele recado no grupo de WhatsApp da família. Olha, o Ponto de Partida está começando na Band, vai ser muito legal. Pegue a sua Bíblia também, aquela caneta para fazer as anotações e não se esqueça de interagir com a gente no nosso Instagram, Adventistas ASP, e também nos seguir ali, se inscrever no nosso canal Adventistas ASP no YouTube, onde você encontra esse programa e tantos outros de outras temporadas. Com certeza você pode se aprofundar, aprender e compartilhar esses conteúdos com quem você ama, tá bom? Você sabe, antes da gente estudar a Bíblia, a gente precisa da iluminação do Espírito Santo. E é por isso que eu convido você para que juntos possamos orar agora, pedindo a bênção de Deus para esse momento. Vamos orar? Querido Deus, esteja conosco a partir desse momento, nos dirigindo em tudo que nós vamos conversar e aprender na Tua Palavra. Te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia! Chega mais! Que delícia ter você aqui com a gente em mais uma manhã de domingo. É muito bom começar a semana juntinho com você. E olha, a gente está aqui de casa nova, como você pode ver. Mudamos aí o local aí das nossas gravações. Antes, as gravações do Ponto de Partida aconteciam lá na Igreja Adventista Central de Curitiba. Agora nós estamos aqui no bairro Uberaba, na Avenida Senador Salgado Filho, para fazer esse programa acontecer, para esse momento chegar até você aí nos domingos de manhã. E que gostoso a gente ter a sua audiência, até porque, olha só, tudo isso foi pensado e foi feito para você com muito carinho, para chegar até você, para trazer mais fé, para trazer mais esperança e para trazer propósito para a sua vida. E olha, se acomode no sofá, porque a conversa de hoje está muito especial. Presta atenção, você aí que tem filhos em idade escolar, você que tem criança na família, porque hoje nós vamos falar sobre alimentação saudável e como essa alimentação interfere também no aprendizado, no desenvolvimento cerebral e nos estudos. E claro, esse assunto também vale para nós adultos. Então, fica ligadinho aí na telinha da Band, que eu já vou apresentar para você os nossos convidados que já estão aqui conosco, esperando para ter aquela conversa gostosa com você. Quero apresentar para vocês a Jéssica dos Santos. Ela está aqui, é a nossa nutricionista e veio trazer muita informação para a gente hoje, né, Jéssica? Com certeza. Bom dia para você que está me vendo, né? É bom estar com você novamente no programa Ponto de Partida e vamos lá aprender um pouco mais. É isso aí, olha. Fica preparado, porque hoje a nossa manhã já começa assim, ó, cheia de aprendizado. E claro, para fazer parte desse time, a gente tinha que trazer um especialista aí na área da educação. Por isso convidamos aí o Sebastião Damasceno, que gentilmente aceitou o convite para estar aqui conosco e para falar desse assunto que ele também domina, porque ele já está há mais de 22 anos na área educacional. Sebastião, seja bem-vindo. É muito gostoso poder contar aqui com o seu conhecimento, com a sua participação. Bom dia, será uma alegria poder participar com vocês e falar de um tema que é tão estimulante e tão interessante. É isso mesmo. E olha, antes de começar esse assunto de hoje, eu quero mostrar para você um presente que a nossa equipe preparou para você com muito carinho. É a revista do Ponto de Partida. Para você que quer ter aí um momento de aprendizado, de estudo, de reflexão, a revista foi preparada com 14 temas que trazem aí muito aprendizado e muito conhecimento para você. Eu abri aqui no tema 4, que fala sobre a família. Gente, que tema maravilhoso. A revista toda é bastante interativa aqui para você preencher, colocando suas respostas com referências bíblicas, tudo isso para que você possa crescer cada vez mais na compreensão da palavra de Deus. E você não pode ficar sem essa revista. E olha, ela é gratuita, ela é leve e ela foi feita para você. Então aponta agora mesmo o seu celular para o QR Code que está aparecendo agora, aqui na tela da sua TV. E já peça a sua, garanta a sua revista, hein? Porque a edição é limitada, né? Então você pode conversar aí com a nossa equipe que vai te atender com muito carinho. Vamos lá então, começar o papo de hoje? E olha, quando a gente fala aí de alimentação, provavelmente vocês aqui já ouviram muito essa frase, e você aí de casa também, de que você é aquilo que você come.
né? Já ouviu, não ouviu? Então, essa frase, ela demonstra pra gente que a forma como nós nos alimentamos, ela vai determinar a nossa saúde, ela vai determinar a forma, né, como a gente vai viver. Então, tem uma relação aí muito poderosa entre a nossa alimentação e a nossa saúde, né? Então, é uma questão complicada. Outro dia, eu estava conversando sobre isso com a minha filha e ela falou assim, mãe, se a gente é o que a gente come, né? Tem muita gente que acaba, né, comendo muita coisa ruim, né? Como é que fica essa questão aí, né? E a gente precisa realmente pensar no que coloca no prato, né? E quando a gente fala da infância, o que a gente coloca no prato, os hábitos alimentares, eles também afetam o aprendizado, né? Eu queria, Jéssica, que você falasse um pouquinho pra gente sobre os hábitos alimentares e como eles têm afetado, né? A infância, como eles têm afetado esse desenvolvimento cerebral, né, nessa fase tão importante da vida. Sim, o que nós vemos hoje é alimentos que são ultraprocessados, né? Muito fast food, né? O estilo de vida, né, também pede isso, comida rápida, eu quero algo prático, algo fácil, né? Não quero perder tempo cozinhando. E aí acaba passando isso para os filhos, óbvio, né? Nós formamos os hábitos das crianças, os adultos, né? E aí acaba formando já um paladar da criança, ela fica acostumada àquela comida com muito sódio, com muita gordura, com muito açúcar. E aí também um corpo, né? A gente vê hoje muita criança nas escolas com sobrepeso, obesidade. E até né? diabetes, né? Diabetes. Tem muita diabetes infantil, E muitas né? vezes a criança está com sobrepeso e está desnutrida. Como assim? Porque ela come alimentos que não têm valor nutricional, então ela está com uma anemia, né? Uma falta de vitamina que está afetando o aprendizado dela. Também tem a questão de o cérebro consumir muito açúcar. O cérebro consome, né? Então, assim, é o órgão que mais consome a glicose. Só que para ele funcionar bem, tem que ser aquela glicose estável, né? Então, com fibras, aquele açúcar com fibra, né? Que não sobe muito o índice glicêmico do sangue. Não tem o pico, né? Não tem aquele pico, isso. E aí, quando tem esses picos aí de açúcar, causa estresse. O estresse no cérebro. E aí fica aquela criança que tem mais mau humor, Agitada, não para agitada. quieta, imagina, né? E Então. os pais acabam, às vezes, achando que a criança tem ali uma hiperatividade, um TDAH, quando, na verdade, pode ser a alimentação que está causando isso, né? E principalmente, assim, hoje tem muito alimento com corante artificial, né? E os corantes também trazem essa questão de hiperatividade. Interessante. E aí tem o açúcar com corante. Uma combinação, assim, Perfeita. perigosíssima, né? Para Quem uma tem bomba. filho pequeno sabe, né? Sim. Então, assim, cuidar também com a lancheira, né? Com o lanche Muito que a criança está importante levando. isso. Eu acho até que falando na lancheira, daqui a pouco você vai ter que dar algumas dicas aqui pra gente de como a Ótimo. gente pode preparar essa lancheira, Sim, né? com As certeza. mães aí de casa agradecem, né? Com certeza. Então, assim, cuidar para esses picos de açúcar também, não causarem essa falta de memória também. Então, ela vai ter A dificuldade. memória também. Dificuldade Ou para seja, a memorizar o que está retenção do aprendendo. aprendizado. Sim. Então, são muitas coisas que os pais têm que observar, que, às vezes, mas é só isso. Daí, outro dia tem exceção, daí todo dia tem uma exceção. E aí, isso vai afetar o aprendizado da criança. E, principalmente, que o cérebro dela está em formação ainda, né? Não é o cérebro de um adulto, é de uma criança. Então, aí, o cuidado com a alimentação tem que ser dobrado. E a gente tem muito essa questão, né, Sebastião, que muitas vezes os pais reclamam, né, da alimentação. Mas essa criança não come nada, só quer comer, né, porcaria, né? E a gente escuta muito isso. Mas, na verdade, quem ensina esses hábitos alimentares somos nós. E a gente se preocupa muito com o que a gente diz, mas a gente dá pouca atenção no que a gente faz. E, na verdade, a criança, né, Jéssica, ela aprende a comer com a gente, né? Sim. Na escola adventista, na educação adventista, existe uma preocupação, né, de ensinar esses hábitos desde cedo. Então, como é que é a alimentação na educação adventista? Você segue em algum princípio, por exemplo, bíblico, para ofertar esses alimentos ali que são oferecidos na cantina, por exemplo, na alimentação da criança que fica em período integral na escola? Como é essa alimentação? E qual a base bíblica que vocês usam, nutricional, para oferecer essa alimentação? É interessante, né? A criança, quando ela está, principalmente na escola, num grande grupo,
ela tem a facilidade de comer o que o coletivo come, né? O que todos estão comendo. Eu sempre dizia para os alunos, né? Quando eles abriam a lancheira, e às vezes eu como gestor estava sempre circulando pelas salas de aula e também pela praça de alimentação da escola, e aí eu percebia quando eu via alguma coisa super processada ali, né, uma bolacha recheada ou alguma coisa assim, né, um suco desses de caixinha, eu dizia, nossa, o que é isso aqui, né? E aí a gente ia conversando e dizia para eles, né, da importância de uma alimentação saudável. E eles reclamavam, eles me procuravam, né, como gestor. Mas, diretor, por que não tem chocolate na cantina, né? Por que não tem refrigerante? Por que não tem coxinha, outras coisas, né? E a gente explicava para eles. Então, a educação adventista, ela tem uma mensagem de saúde muito importante, né? E talvez seja interessante falar para o pai, para a mãe que está assistindo esse programa, que essa talvez seja algo realmente relevante para você dar uma olhada. Tem um livro chamado Ciência do Bom Viver, que ele traz um grande compêndio, né, de informações, de orientações para os pais que tanto precisam. Então, a educação adventista, ela segue uma alimentação saudável, né? Porque a gente diz que o cérebro é a capital do corpo, né? Então, quando a mente está sã, o corpo está são, a aprendizagem ela vai ser mais efetiva e nós seguimos o que a Bíblia ela nos orienta, sabe, querido telespectador? A Bíblia é o nosso livro mestre na educação adventista. E aqui tem um texto do apóstolo Paulo que diz assim, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Nós cremos que o nosso corpo ele é o templo do Espírito Santo. E Deus não habita num latão de lixo. Então, nós orientamos, nós informamos. E é interessante, algumas famílias que vão para a educação adventista, elas se encantam porque os filhos não comiam salada e agora comem na educação adventista. Não comiam frutas e agora comem por quê? Os professores vão orientando e os coleguinhas estão comendo. Então, a gente sempre diz para os pais, mande fruta, mande saladinha, né? Prepare um lanche atrativo, bonito, mas que seja saudável, porque vai com certeza fazer diferença na aprendizagem. Então a educação adventista, ela cuida não somente da aprendizagem, ela cuida também dessa questão do desenvolvimento harmônico do aluno, né? Seja ele físico, mental e também espiritual. Agora, eu achei muito interessante, Sebastião, você citou aqui os ultraprocessados, né? Que vocês procuram orientar as famílias, né, os alunos, para não colocarem esse tipo de coisa na lancheira, porque vocês também não oferecem isso na educação. E é interessante como é importante a gente escolher uma escola cujos valores colaborem com os valores que nós temos em casa, né? E que nos ajude, né, a estabelecer esses valores, né? Ou até tenha valores melhores, né, mais elevados do que os nossos, como esses no caso da alimentação. Recentemente, Jéssica, eu vi uma pesquisa, não me lembro a referência exata, mas ela falava justamente do aumento do índice de casos de câncer em pessoas jovens, né? Na faixa ali de 3 a 50 anos de idade, por exemplo. E um dos fatores que justamente foi citado eram os ultraprocessados, né? Então, a gente vê que em todos os lugares, né, a gente já tem essa orientação e cada vez ela está mais presente, né? Porque hoje o câncer e essas doenças não têm mais idade, né? E não só falando da doença em si, mas em falando, porque a gente sempre quer que os nossos filhos alcancem o potencial máximo deles, né? Você citou aqui algumas situações que deixam as crianças agitadas, alguns tipos de alimentos, mas eu queria que você falasse de uma alimentação que contribui para que essa criança esteja mais tranquila na sala de aula, para que ela realmente possa ter um momento eficiente de aprendizado, para que ela realmente possa reter na memória aquele conteúdo, né, que ela está absorvendo ali. Que tipo de alimentação que é recomendável? Primeiramente, fibras, né? As fibras, elas ajudam muito em regulação intestinal, regulação de açúcar no sangue, né? Então, elas, consequentemente, como eu falei aquela hora, regulando o açúcar no sangue, vem aquele açúcar linear para o cérebro e ele fica funcionando melhor, mais efetivo. Questão do humor também, né? Afeta. Ver se a criança está com as vitaminas certinho, né? Tomar vitamina D, às vezes precisa suplementar, aqui em Curitiba, né? Ferro, ver se a criança não está com uma anemia. Então, agora, falando para os pais, é importante levar ao pediatra, fazer exame de sangue a cada 6 meses, para ver se está tudo certinho ali
com a hemoglobina, né? Tudo certinho com a criança. Outra questão é, eu já falo do estilo de vida como um todo, né? A criança, ela precisa se exercitar. Então, Desde pequenininha. desde pequenininha. Porque a gente sempre acha que Não é a à academia, toa, né? essas coisas, é gente de gente adulta. Mas quando a gente fala de exercício, a gente está falando do brincar, do correr, do pular. Sim, e tem que ser uma coisa lúdica para a criança. Então, quando a gente apresentar, mas meu filho não come verdura, não come não sei o quê. Então, apresentar de uma forma lúdica. Tem gente que fala, a criança não pode brincar com a comida. Eu falo, a criança tem que brincar. A comida tem que fazer parte da brincadeira, porque é assim que ela aprende. Ou seja, tem um ditado que diz assim, que lugar de criança não é na cozinha. Você desmente esse ditado, então. A criança Sim, tem que entrar na cozinha, tem que entrar na cozinha, ela tem que brincar. participar. Faz sujeira, e desde a introdução alimentar ali, apresentar o alimento que ela sinta a textura, Que ela possa coloque brincar, tocar. Isso. Porque geralmente o que a gente faz? O bebê está ali no cadeirão e a gente está dando a comidinha, né? Então, sujou, a gente já pega paninho, já limpa, não deixa a criança se sujar. Isso, é. Então, na introdução alimentar, é importante que ele tenha esse toque, esse contato, que ele explore o alimento. Sim, ele vai jogar no chão? Vai. Porque ele está aprendendo o que é o alimento. Porque até os 6 meses ele sabe que o alimento é o leite materno, né? Ou a fórmula. Ele não conhece a comida. Então, ele está aprendendo que o alimento é a comida dele, né? Então, ele tem que sentir, ele tem que aprender, ele tem que vai pôr na boca, ele vai jogar no chão, ele vai fazer sujeira, mas faz parte do aprendizado dele e da relação dele com a comida. Então, a infância faz sujeira mesmo, faz parte. E é Tem que ter interessante, né? paciência. Porque na educação adventista, a Jéssica falando, eu já lembrei da educação adventista. Geralmente, em todas as escolas adventistas, tem uma horta. O aluno planta, né? Então, a turma cultiva, eles vão lá regar essa planta e depois eles colhem e preparam lanches saudáveis, né? Então, ele come aquela alface, ele come aquele rabanete com muito prazer, né? Nós também pegávamos os alunos, levávamos, por exemplo, ao supermercado, porque muitas vezes eles não percebiam, né, por exemplo, a fruta, mas eles iam lá, compravam a fruta e agora, junto com a professora, eles faziam uma salada de fruta, né, sem açúcar, sem colocar muitas coisas processadas, e eles comiam com prazer. Chegava em casa, eles queriam fazer a mesma coisa. Que legal, queriam Então, ensinar, né? Eles chegavam em casa, o que eles faziam? Ensinavam os pais. E muitos pais procuravam a educação adventista. A partir daí começou a existir uma coisa chamada escola de pais. Os pais vão até a escola adventista para aprender como fazer em casa aquilo que dá certo na educação adventista. E isso realmente traz o quê? Traz saúde para as crianças, saúde para a família e melhor aprendizagem. E olha, Sebastião, isso é uma tradição da educação adventista, porque veja bem, a minha filha, ela tem 18 anos, ela estudou desde a educação infantil na educação adventista e eu lembro de uma situação em que ela trouxe para casa um pezinho de alface, que eles plantaram na escola e cada aluno colocou ali na mudinha de alface uma placazinha com o seu nome. Então, eles cuidavam dessa alface, eles aprenderam sobre, né, os nutrientes ali e depois ela trouxe ali o pé de alface para casa para comer junto com a família o pezinho de alface que ela cultivou. E eu lembro que na época ela não comia salada e foi na escola que ela começou a saborear um pouco mais e bem, né, nessa questão que você colocou aqui, Sebastião, da imitação, de ver os colegas comendo, de ter aquela vitória ali, nossa, eu plantei um pezinho de alface, vou levar para minha família comer. Então, assim, e o sabor é outro também, né, daquilo que a gente cultiva. E a gente percebe que isso é muito importante, né, eles se envolverem, né, com o fazer. Agora, a gente sabe que a educação adventista, ela também tem uma alimentação onde não se usa carne. Explica pra gente, Sebastião, qual que é o propósito disso? A criança, ela é levada a ser vegetariana? Qual que é o propósito da educação adventista com esse aprendizado? O propósito da educação adventista é preparar os meninos e meninas para serem os melhores nessa terra e ainda herdarem a vida eterna. Esse é o nosso propósito, né? A nossa missão como educação adventista é que o seu filho possa ser quem ele quiser nessa terra, mas ele tem ainda a chance de ser um herdeiro do céu. A alimentação saudável, bom, eu sempre gosto, como homem, né, eu gosto de usar exemplo, por exemplo, de automóvel, né? Se você tem um carro, você quer colocar o melhor combustível nele, porque ele vai ter o seu melhor desempenho, né? O melhor desempenho, o melhor combustível, o melhor desempenho. A alimentação, ela serve, né, para que nós possamos ter um bom desempenho.
isso está mais do que provado. Hoje aí o mundo fitness fala muito sobre isso, né? Mas a educação adventista, que já é centenária, né? Ela sempre trabalhou com isso, né? Nós somos o que comemos, você começou o programa falando sobre isso, né? E nós, claro, orientamos os nossos alunos, as famílias, inclusive os servidores, mas ninguém é obrigado, né? E se tem uma coisa que nós temos é a liberdade, né? A Bíblia diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas famílias, ao conhecer a educação adventista um pouco mais, elas começam a ter a sua experiência e perceber que a vida saudável, a alimentação saudável, porque eu sempre digo assim, a alimentação saudável ela é extremamente importante, mas muitas vezes o regime alimentar não é deixar de comer tantas coisas como comer menos, né? E a gente trabalha isso com os alunos também, inclusive com as famílias, né? Tem lancheiras que no início do ano vem, né, abarrotada, né? E a gente vai trabalhando com os alunos, né? Eu gostava muito de entrar quando estava dentro da escola, na região assim, naquele setor que era da educação infantil, primeiros anos, e sempre que alguém descascava uma fruta, eu aplaudia, fazia todo mundo aplaudir, para eles descascarem mais e desembalarem menos, né? Nós precisamos trabalhar isso, né? Porque esses embutidos, principalmente os embutidos, né? Muitos pais preparam um lanchinho bonitinho, lindo, mas ali tem embutidos, né? Que é rico em sódio, que, enfim, são extremamente cancerígenos, né? Então, nós orientamos alunos, funcionários e famílias, e eles fazem a escolha deles. Mas como os nossos alunos e famílias são extremamente inteligentes, eles logo entram no programa e a gente vê as famílias indo para o lado saudável. Olha, e eu suspeito que é mais fácil ensinar as crianças do que mudar os hábitos dos adultos, né, Jéssica? Por isso que é tão importante essa escola de pais, né, Sebastião, que você citou aqui. Porque os pais também, muitas vezes, eles querem mudar o filho, né? A gente quer mudar o filho, mas na verdade essa mudança precisa começar com a gente, né? A gente falou da questão da lancheira e o Sebastião mais uma vez tocou nesse ponto aí da importância e do cuidado do que vai nessa lancheira. Eu queria que você desse umas dicas aqui de lancheira para a gente, né? O que a gente pode estar colocando nessa lancheira? Porque às vezes a gente sempre tem os mesmos hábitos alimentares e fica difícil pensar diferente daquilo. E às vezes um novo olhar pode trazer aí muitas ideias e muito mais facilidade para o nosso dia a dia. Conta para a gente como é que são as lancheiras dos seus filhos. Olha, é bem variada. Então, assim, por enquanto só o mais velho que vai para a escola, né? Então, eu sempre ponho um suquinho natural e uma frutinha, e aí eu vario, pipoca, amendoim salgado, tem que ser uma coisa prática também, né? Esses dias ele pediu para levar mini cenoura. Daí ele levou a mini cenoura, comeu, só porque era mini. O formato ele não come cenoura, mas ele comeu porque era mini. E aí, uma fruta também, não precisa ser muita coisa, porque a criança almoçou e daqui a pouco ela vai jantar. Então, é só um lanchinho mesmo. E dentro desse lanchinho, a gente precisa contemplar os grupos alimentares? Por exemplo, colocar uma proteína, um energético, como que isso funciona? É importante, mas não precisa ser como uma refeição principal. Não precisa ser completo? Não precisa. Até porque ali é só para ele não ficar com fome, ele vai querer brincar, às vezes nem come tudo que está na lancheira, a gente coloca um pouquinho, nem come tudo. Então, assim, é importante ter a fruta, sempre incentivar, né? Mas também, quando quer pôr mais alguma coisinha, põe uma pipoca, uma coisa, cupcake, né? Isso, faz assim um bolinho natural. Um bolinho saudável. Congela, né? Para deixar prático Já faz mesmo. uma quantidade, né? Sim. Congela individual. Para não precisar fazer todo dia, né? Porque é cansativo, né? Haja lancheira, e haja o pessoal ideias. hoje trabalha, não tem tempo de ficar preparando coisa. Então, o lanche tem que ser uma coisa prática. Pega e congela, e na outra semana congelado dura. Na outra semana você pode descongelar e pôr de volta 2 bolinhos e uma fruta, entendeu? Leva água, sempre incentivando, a garrafinha de água tem que estar lá. E monitora, o meu filho monitora, olha, você não bebeu água hoje. Ele, mãe, eu bebi. Falei, bebeu 2 goles, que o tanto que tem aí. Eu sou meio chata para isso, né? É porque a gente só bebe água, geralmente, algumas pessoas têm esse hábito de só beber água quando estão com sede. Sim. Mas se estão com sede, é sinal que, né, já faz tempo que passou do horário ali de se hidratar, já está
começando a desidratar, né? Então, principalmente a água criança, é um hábito, né? Principalmente criança, que eles querem brincar e esquece, né? Então, a gente tem que ficar no pé mesmo, comer a fruta, comeu mesmo, porque às vezes eles aprontam e jogam no lixo. Já peguei. Precisa fiscalizar Comeu essa mesmo? lancheira. Ah, comi. Então tá tudo certo. Mas é coisa prática. O que eu faço que ajuda, né? Domingo, eu chego lá e eu já escrevo o que ele vai levar na semana. Já faz um cardápio ali, Isso. uma programação. Mas nada muito elaborado, uma granola. Se ele gosta de fruta seca, põe fruta seca, né? Pode ser damasco, ameixa seca, uva São esses passa. lanchinhos de mão, né? Muito Que, como você básico. falou, que são bem práticos, né? Sim, é coisa básica. Não é para dar trabalho. O que a gente vai cuidar mesmo são as refeições principais. Evitar a besteira, claro, na hora do lanche, né? Mas assim, não é algo para você ficar quebrando a cabeça. Aí fica bem mais fácil, né? Sim. E eu acho que você tocou num ponto importante dessas refeições principais, né? Porque é importante também ter essa orientação do que eles colocam no prato. Na educação adventista, nós temos ali o período integral onde o aluno fica, né? Então, essa alimentação ali, ela costuma também ser acompanhada, Sebastião, por uma nutricionista? Como que ela é preparada ali? O cardápio ele é balanceado por um nutricionista, né? Ele é trabalhado para que possa contemplar também o paladar da criança. Então, eu sempre digo que a alimentação saudável, além de ser saudável, ela é gostosa, né? Conta pra gente, faz um parêntese aí. Quais são as comidinhas, assim, que são servidas ali, que as crianças mais gostam? Só para ver se bate com o que os pais conhecem em casa ali. Olha, os alunos gostam muito, quando a cantina ela vai preparar, né, esse alimento, ela vai fazer arroz, ele vai comer, vai contemplar. Ele vai ter castanhas, ele vai ter um dia que ele vai ter ali uma proteína que não é animal, mas tem uma proteína. Então, dentro dessa contemplação, né, e outra... O vai ter macarrão também é uma coisa que geralmente é bem aceita, né? Não é colocado uma vez na semana, né? Mas é contemplado, ele vai ter ali ovos, porque nós somos ovo-lacto-vegetarianos, né? Mas assim, a cantina vai fazer esse alimento de uma forma que eles vão ter prazer de comer, né? A gente vê, pelo menos eu na escola, eu gostava sempre de ir nos horários da alimentação, porque eu queria vistoriar, eu queria ver se os meus alunos estavam comendo, né? Porque o pai está investindo, né? E acima do investimento é a nutrição. Não tem como ter aprendizagem sem ter a nutrição. Por exemplo, tem o horário do soninho para aqueles que são menores, né? Eu gostava de ir lá contar histórias para eles, né? Ia lá contava uma história bíblica para eles, né? Você vê essa criança que ela veio, ela fez a parte do estudo dela, ela teve uma alimentação saudável, ela fez um soninho, ela vai para casa, né? E tranquila. Veja, ela não teve exposição de tela durante todo esse tempo. E se eu puder dar um conselho para os pais, porque eu sou pai e os meus filhos têm 30 e 27, né? Então eu posso, acho que, dar um conselho aqui para os pais. Evite as telas na primeira hora da manhã e na última hora da noite, tá? O seu filho vai dormir melhor, ele vai acordar com o cognitivo melhor, né? Para que ele possa estar na sala de aula. Porque às vezes a gente cuida da alimentação, mas ele está comendo algo saudável, mas enquanto ele está comendo, ele está mexendo no celular. Ele não prestou atenção na alimentação, ele não se alimentou direito, ele não fez uma mastigação mais adequada, e tudo isso vai influenciar lá na sala de aula. Para minha esposa, que é professora, por exemplo, né? A gente percebia, eu tenho assim, uma história que eu carrego comigo, de um aluninho que a mãe mandava sempre um lanchinho bem simples, mas ela fazia uma mensagem. Ela colocava um recadinho para ele todos os dias no lanche, né? Que lindo. Ela fazia um recadinho personalizado todos os dias, um bilhetinho pequenininho. E ela perguntava para ele assim, o que a mãe escreveu hoje, né? Ela sabia se ele tinha comido ou não, né? Então, era uma forma, um carinho dessa mãe, dela acompanhar a alimentação do filho, mesmo ele estando na escola. É isso. E olha, eu fiz essa pergunta aqui para o Sebastião, Jéssica, porque a seletividade alimentar, ela é uma questão que muitos pais, né, sofrem, né, lidando. Então, a gente viu ali o Sebastião citar alguns alimentos que são mais comuns, né, deles aceitarem, né, tem uma aceitação maior, mas a gente sabe que tem criança que
tem umas fases assim que não quer comer nada, né? Você aí de casa, quem sabe, já passou, está passando por essa fase e haja criatividade, né? Como é que a gente lida com essa seletividade alimentar, né? Até porque tem vários tipos, né? Sim. Mas essa mais comum, que é uma coisa assim, da criança mesmo, da fase dela, como é que a gente pode driblar esse problema? A seletividade alimentar, que é comum, né? De crianças ali de 2, né, 3 anos, põe ela na cozinha, como eu já disse antes, põe ela na cozinha, ela tem que aprender a fazer o alimento também. Às vezes, vou fazer um bolinho de maçã aqui, só de ela misturar ali o balde, pronto, já está ajudando, né? Ela vai se sentir participante da preparação, né? E aí também a questão do exemplo. Não adianta você pegar, meu filho vai comer saudável, mas aí ele vê no teu prato outra coisa. Então, a criança, ela não vai seguir o que você fala, ela vai seguir o que você faz. Então, por que que meu pai está comendo isso e por que que o meu prato é diferente? As palavras ensinam, mas os exemplos arrastam, né? Isso mesmo. Então, tem essas questões. A criança, como você disse, né, a tua filha lá plantou alface e ela começou a comer a salada. Então, ela tem que participar do processo. Realmente, criar dá trabalho. Mas não é fácil, educar isso mesmo, né? Mas como tudo que é bom, dá trabalho, né? É isso. Então, se você quiser um bom emprego, você tem que ralar. E se você quiser filhos que tenham bons hábitos, tem que ralar também. Vai fazer sujeira? Vai, mas vai criar memórias também. E olha, você falando disso de envolver a criança, de levar para a cozinha, claro que você sempre vai fazer isso com muita segurança, evitando ali objetos cortantes, pontiagudos, tudo aquilo que possa ferir ou machucar, mas tem sim um jeito de levar. A gente tem aquelas torres também que a gente coloca ali, em que a criança, elas são mais altas do que as cadeiras, a criança fica ali pertinho, às vezes, né, colocando a mão na massa, de repente a mãe está ali amassando um pão, dá um pedacinho da massa para que ela também possa fazer um pãozinho. Então, tem muitas formas, né, lúdicas de você ensinar. Até os mais velhos também, até adolescente pode pôr na cozinha. Não Olha, tem hoje o restrição jantar de tá idade, com você. né? O jantar, a louça, né? Sim. Tudo isso faz parte também, Tudo isso né? faz parte, já está educando eles também. Eu até falo, né, eu brinco assim, se um dia faltar, você tem que saber. Meu filho tem 6 anos, eu falo, se um dia faltar, você tem que saber se virar. Então, eu já ensino ele a fazer o arroz ali. Esses dias ele quis fritar um ovo, fiquei ali do lado, ele, né, porque mexeu com fogo, fiquei ali do lado, mas tudo certo. Então, tem que dar essa autonomia, até porque isso trabalha a autoestima deles também. Com certeza, então, é verdade. É muito importante. Olha, eu quero agradecer aos nossos convidados, Sebastião, Jéssica, foi uma alegria receber vocês aqui, as contribuições de vocês, né, ensinaram muito pra gente hoje. Você aí de casa que nos acompanhou até agora, muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. É muito gostoso passar a nossa manhã de domingo aí, trazendo essas informações, trazendo mais conhecimento, fortalecendo a sua fé e o seu propósito também, de aprender, de crescer cada vez mais. Que você possa utilizar essas informações aí no seu dia a dia, para que você possa ter mais saúde à mesa, na lancheira do seu filho, e para que isso realmente venha colaborar, para que ele possa ter um melhor aprendizado, mais concentração, porque a gente viu aqui, né, com os especialistas de hoje, que a nossa alimentação tem uma relação direta, né, com o nosso aprendizado, com a memória e com tantas outras áreas da nossa vida. E olha, eu quero lembrar você que amanhã de manhã é segunda-feira, tem Meditações do Ponto de Partida com o pastor Marcos Oliveira Júnior, ele que está conduzindo aí as meditações diárias que vão ao ar de segunda a sexta, 6h50 da manhã. Você já começa o seu dia abençoado aí pela palavra de Deus. O programa fica por aqui, eu agradeço você mais uma vez e olha, temos um encontro marcado novamente no próximo domingo aqui na Band. Até lá! Que honra saber que você tem estado conosco até aqui. Espero que esse programa tenha abençoado a sua vida, da sua família, que você leve esses conceitos adiante, compartilhando em suas redes sociais, vivendo cada vez melhor, mais pertinho da vontade de Deus, se alimentando legal, tendo saúde, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. Lembrando que o ponto de partida está terminando agora, mas amanhã, segunda-feira, e até a sexta-feira, sempre às 6h50 da manhã, você tem o Meditações Ponto de Partida com o pastor Marcos Júnior. E se você quiser visitar uma das nossas igrejas, acesse o QR Code que está aparecendo na sua tela, encontre uma igreja. Tem uma igreja perto de você, vai ser um prazer te encontrar lá, tá bom? Que Deus te abençoe. Até o próximo programa.